Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui neste momento. Peço aos amigos que nos deem o retorno se estão assistindo adequadamente o áudio, se está tudo ok. Já chegou mensagem aqui. Espero que esteja tudo ok com todos. Já apareceram os amigos, por favor, um retorno com relação ao som, se está bom. Gorete, Agu, boa noite, Cláudio, ó, querido amigo. Peço um retorno de vocês acerca de se está bom o áudio, por favor. Ótimo, obrigada. Cláudio já retornou para nós. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço, esse tempo no qual acontecem as nossas atividades espirituais, independentemente do local no qual nós nos encontremos. Estarmos juntos realmente, unidos pelos nossos corações, pelo amor, é o que de fato é verdadeiro, é o que de fato vai fazer com que seja clara a questão da união entre nós. E é movidos por este pensamento de união que nesse instante, então, nós voltamos os nossos pensamentos em oração para todos os espíritos que estão conosco, encarnados e desencarnados. Aqueles que posteriormente irão nos assistir aqui, mas aqueles, Senhor, principalmente aqueles os quais mais necessitam, assim como nós todos necessitamos de melhor compreender a tua mensagem, de melhor compreender, Senhor, os teus ensinamentos. É assim, então, que nós damos por início a exposição da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, mano, meu mano querido, a Márcia querida, a todos que estão aqui, a Eliane, já vi muitos amigos aqui. E vamos nesse instante, então, falar acerca da passagem, uma das passagens do Evangelho. Nós encontramos essa passagem tanto no Evangelho de Marcos quanto de Mateus. Dai a César o que é de César. Muito conhecido entre nós desde mais novos, na evangelização, no Centro Espírita, já ouvimos essa mensagem. Boa noite, Mara querida amiga, boa noite a todos, em nome da Mara. E nós encontramos essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 5. E aí nós encontramos essa passagem que diz assim: retiraram-se os fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram os doutores da lei à época em que Jesus vivia entre os judeus. E projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. Então, eles já vinham planejando comprometer Jesus naquilo que Jesus vinha falando. E enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá a ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Então vejamos, dizendo claro que percebiam que Jesus não ia deixar de dizer as verdades, independentemente de quem fossem as pessoas. E aí diz-nos, pois, qual é o teu parecer, a tua opinião? É lícito dar tributo a César ou não? Lembrando que à época de Jesus haviam os Césares, aqueles que governavam o povo judeu. Esses Césares, eles eram romanos, lembrando que entre os romanos viviam os judeus. Nós tínhamos dois tipos aí, então, de império. O dos romanos, que eram Césares, aqueles que eram encarregados de toda a parte material e também cobravam por isso. Os romanos, à época em que viviam, eles tinham
toda uma sociedade muito bem estabelecida, não só nos aspectos sociais, mas também nos aspectos materiais. Então, era um povo à época socialmente bem desenvolvido e muito bem organizado materialmente. E os judeus tinham então à frente de si um dos seus reis. E à época o seu rei era Herodes, aquele que então simbolizava todo o povo judeu. E Herodes estava sempre em contato com algum dos Césares que juntos então estavam à frente do povo judeu. Havia uma aliança então para que isso acontecesse. Porém, aí estava o tributo, o imposto, qual as pessoas pagavam à época, o qual todos nós continuamos pagando até hoje, os nossos impostos, temos essa lei, essa regra social até hoje instituída. À época, então, de Jesus, o que acontecia? Acontecia, então, de que era colocado a necessidade desse tributo, porém, os judeus não se conformavam com o mesmo. E era tão claro isso que, buscando a revolta, muitas vezes, do próprio povo com relação a Jesus, eles foram buscar Jesus perguntando, questionando por quê? Porque havia uma parte entre os judeus que percebia a necessidade de pagamentos judeus, embora uma grande maioria não quisesse assim pagar os seus tributos. Então, para os fariseus, que eram os doutores da lei, os senhores da lei, os religiosos, que de uma certa forma também auxiliavam a conduzir as leis materiais à época, para eles parecia conveniente levar Jesus à prisão se ele se opusesse à questão do pagamento de tributos. Vejamos toda uma armadilha aí colocada. Então, depois de perguntar, é lícito dar tributo a César ou não? É lícito, então, pagar o imposto? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Então, ele já anunciava ali que percebia claramente hipocrisia nas palavras. Mostrai-me cá a moeda do censo. E a moeda da qual as pessoas pagavam, olhou a moeda, Jesus já sabia o que existia ali, ele sempre trabalhava, ele sempre ensinava no seu trabalho de pregação, de cura de almas e corpos. Ele ali mostrou, perguntou a eles: de quem é essa imagem na inscrição? Então, de quem era aquela imagem que estava ali na moeda? E responderam: de César. Vejamos que ele então mostra que ele tinha claro que estavam tratando com hipocrisia. Ele pega a moeda, ele não deixa de responder ao que os fariseus perguntaram. Olha, pergunta e aproveita o momento para nos dar uma grande lição. E nos diz: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, então admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Essa mensagem, quando mais nova, eu sempre me questionei. Era comum tirar quando criança e adolescente, mas eu sempre me questionava a colocação dela neste capítulo do Evangelho. Se nós formos ver no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E vejamos que Kardec estrategicamente colocou essa mensagem sobre a necessidade de nós darmos atenção às questões materiais, a darmos atenção às regras sociais que aí estão simbolizadas, no capítulo relacionado ao maior mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E é tão importante porque Kardec tinha essa genialidade em refletir e ser capaz de analisar
que dentro dessa mensagem nós temos muito mais do que simplesmente dar atenção às coisas materiais e dar atenção às questões espirituais. É nós compreendermos, nos voltando à época de Jesus, que aí se tratava das regras sociais. E quando aí colocado, compreendermos da necessidade nossa como espíritos encarnados de então seguirmos as leis do nosso tempo, seguirmos aquilo que está instituído neste momento. E vejamos que hoje, muito mais desenvolvida a nossa sociedade, nós temos a questão da legislação. Nós temos regras relacionadas, por exemplo, em casa, à família. Nós colocamos aos nossos filhos as suas regras e eles têm que cumprir aquelas regras que muitas vezes são regras materiais, desde arrumar a sua cama, desde lavar a louça que eu usei, todos esses aspectos, guardar os brinquedos, então, depois de brincar, são regras sociais, são regras materiais e que nós queremos que sejam cumpridas. Por quê? Porque se algum deles não cumprir uma pequena regra que seja deixar de arrumar a sua cama, deixar de lavar a loucinha que usou, deixar de pôr os pratos à mesa, que às vezes a tarefa de um filho é essa, parece pequena, mas quando deixada de ser cumprida, ela faz falta e ela tem toda uma influência no meio aonde nós estamos. Essas são pequenas regras, às vezes, de convivência aí na família. Nós temos regras que se expandem, que vão desde da questão dos cumprimentos a alguém que nós encontramos na rua, pela questão da cordialidade. Vejamos que nós temos regras aí que começam a ser instituídas, nos alertando da necessidade de nós bem tratarmos o outro. Se nós não temos uma educação em casa por uma questão cultural, a necessidade de bem tratar o outro. Mas nós vamos mais. Além desse trato que se dá na comunidade, quando eu encontro alguém na calçada, quando eu encontro alguém em uma outra situação, nós vamos além. Nós encontramos as regras das instituições escolares. E na instituição escolar é um dos primeiros momentos em que nós nos deparamos com, então, uma instituição de regras muito maior do que a família, muito maior do que dar com licença, por favor, muito obrigado, aquelas regras de uma boa convivência em si. Na instituição escolar, muitas das vezes, as pessoas se deparam com alguns dos primeiros momentos onde é colocado o que você deve vestir. E, obviamente, crianças e adolescentes vão questionar porque é o seu papel. E nós vamos compreender a necessidade do cumprimento de regras. Infelizmente, há algumas situações em que nem as próprias famílias compreendem algumas regras instituídas pela escola. Daí, maior o dever e a necessidade de instituições educacionais na nossa sociedade, a fim de auxiliar essas famílias a bem compreender o papel das regras, daquilo que existe. Vejamos o que seria de nós se não houvesse, por exemplo, uma simples regra que é a do policial usar um uniforme. Se um policial resolve não usar o seu uniforme, como é que nós, nos momentos de dificuldade, vamos identificar aí um policial? Uma simples regra, que não é apenas um frufru ou algo que nós dizemos que é qualquer coisa nas nossas relações. Não. É dar a César o que é de César. É nós levarmos em conta aquilo que está estabelecido socialmente. Talvez no momento, nesse instante, eu não compreenda a regra. Mas se eu for questionar, perguntar e além, eu vou compreender. Talvez alguma das nossas regras sociais nós pensemos que podem ser um pouco ultrapassadas, podemos modificar.
Sim, mas como nós vamos fazer isso? Dizia Jesus que o povo se revoltasse? Dizia Jesus que as pessoas não pagassem o seu tributo? Não, que nós cumpríssemos a regra social. Até porque só aquele que cumpre a regra social, ele tem autoridade para questionar a regra, para questionar o exercício dessa regra e dizer, acho que nós podemos modificá-la. Já está no momento social em que nós podemos ir além dessa questão aí instituída. Então a questão social, ela é fundamental. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos na terceira parte relacionada às leis morais, e vejamos que as leis sociais, as leis da vida em sociedade estão marcadas como uma das leis naturais, como uma das leis de Deus. Aí colocado assim, acerca do progresso da legislação humana, porque muitas das vezes nós vamos questionar e vamos querer progredir com relação à nossa legislação. Hoje nós já temos uma compreensão maior. Vamos nos voltar a vamos pegar, por exemplo, a questão do voto feminino, que houve todo um trabalho das mulheres sufragistas, as quais buscavam que a mulher tivesse o mesmo direito dos homens e votar. Essa é uma lei social. O que é muito interessante que nós encontramos no próprio Livro dos Espíritos, já muito avançado à época, século XIX, falando da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso é maravilhoso, nós vemos que Jesus já nos dava esse exemplo. Jesus, à sua época, emancipatoriamente, já tratava a todos de forma igual. Mulheres e homens, judeus, samaritanos, gentios, publicanos, a todos tratava, porque a ele importava aquilo que a pessoa de fato é, aquilo que ela de fato faz, não os seus títulos, não aquilo que ela fala que é. Isso é muito importante, não o cargo que a pessoa tenha. Então nós vemos aí a importância de nós nos voltarmos a Jesus, de nós nos voltarmos àquilo que Kardec, com a sua sabedoria de codificador, nos traz acerca do Evangelho de Jesus, clareando, iluminando a mensagem que por ora, muitas vezes nós escurecemos os nossos olhares envolvidos nas questões e nas preocupações materiais. Então, sobre a vida social, aí Kardec vai questionar a questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, como nós temos no Livro dos Espíritos, pela lei de amor, pela lei da necessidade do progresso, pela lei da oração, da adoração, pela lei relacionada às questões já falamos aí da destruição, que é a do progresso, né? Da lei outras mais que agora me fugiram, né? Justiça, amor e caridade, né? Então, nós poderíamos nos basear apenas nessa lei. Vamos tirar, por exemplo, a lei ali relacionada a amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Se nós baseássemos nessa grande lei que resume todas as outras, será que deveria existir legislação se nós nos baseássemos nisso? Que tal a gente instituir a partir de hoje a lei do amor? Quantas e quantas vezes nós, verificando a história da sociedade, nós analisamos quantas pessoas e quantos movimentos sociais buscaram apenas a lei do amor para a convivência. E vejamos o que os espíritos nos dizem, né? Então nós poderíamos viver só das leis divinas, sem o recurso das leis humanas? E os espíritos dizem, poderia se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então elas seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências
e precisa de leis particulares. Aí nós vemos declaradamente pelos Espíritos de que aquilo que nós temos hoje como leis são nossas necessidades. E paramos aí para pensar. Paramos para refletir de outras regras, de outras leis humanas, daquilo que é César hoje no nosso dia a dia. Os nossos impostos. Nós reclamamos tanto das nossas leis sociais, nós reclamamos tanto daqueles impostos que nós pagamos, nós como brasileiros, quando a gente descobre, meu Deus, metade da mercadoria foi em imposto. E como muitas vezes, além de reclamar, nós nos revoltamos. Nós nos revoltamos, nós azedamos os nossos dias em função disso, reclamando daquilo que é um dever nosso. É um dever nosso e essa lei está de acordo com as nossas necessidades ainda. Será que nós somos espíritos assim tão adiantados que nós conseguimos seguir plenamente as leis de trânsito sem ter aí uma multa por detrás? Será que nós somos seres assim tão evoluídos, capazes de coração, espontaneamente pagarmos o nosso tributo, os nossos impostos para o bem da sociedade? Ou isso deve ser cobrado e nós temos ainda que pagar as multas e os juros quando não assim fazemos? Daí alguns dizem assim, Patrícia, e claro que eu também questiono, poxa, mas será que esse dinheiro é bem empregado? Será que ele está sendo revertido de uma forma benéfica à nossa sociedade, com uma educação boa, com saúde boa, com um trabalho legal à nossa comunidade? Infelizmente, nem sempre assim nós vemos. Porém, nós lembramos que todos nós temos a sociedade de acordo com as nossas características, de acordo com aquilo que nós temos como direito, aquilo que é nosso merecimento. Obviamente, isso não nos exime da necessidade de nós procurarmos melhorar a nossa sociedade a partir de nós. Primeiramente, colocando em prática, cumprindo os nossos deveres sociais, dando a César o que é de César, aquilo para manter a nossa sociedade. Daí nós vamos buscar, por exemplo, manter em dia a minha carteira de motorista, buscar manter em dia o meu IPTU, buscar manter em dia aquelas que são as minhas obrigações, minhas contas, a minha água, a minha luz, a minha internet, a tudo aquilo que é necessário, sem, obviamente, deixar de participar da vida comunitária, vendo naquilo que deve ser melhorado, a possibilidade de eu participar e aí então ter uma comunidade melhor. Quantas e quantas vezes a pessoa se indigna com as coisas materiais, as regras sociais e fala, tem que mudar, mas fica no discurso. E apenas mera indignação, como uma criança, como nós, quando instituímos uma regra para os nossos filhos, eles acham injusto por causa disso, por que eu tenho que arrumar a cama todos os dias? Por que eu tenho que arrumar a cama? Eu vou deitar na cama à noite, diz o filho, né? Para que eu vou manter a minha cama arrumada se eu vou deitar nela no outro dia, na própria noite? Não precisa isso, né? E se revolta. Mas há uma lei por detrás e há um porquê de se fazer isso. Há um porquê da necessidade de nós cumprirmos as determinações. Nós temos que buscar o porquê. E se vimos a possibilidade de melhora da nossa sociedade, de fato, voluntariamente contribuirmos com o progresso. De fato,
elevarmos os nossos pensamentos para que os homens que estão à frente da nossa comunidade e que nos representam, e às vezes as pessoas dizem assim, não me representam, não votei nele. Ele nos representa. Essas pessoas, os nossos líderes, os nossos governantes nos representam. Talvez eu acho que eu não, numa visão egoísta e talvez muitas vezes orgulhosa, mas eu faço parte dessa sociedade. Eu tenho as características das pessoas que ainda necessitam dessa governança, dessa liderança, da pessoa que está à frente ou das pessoas que estão à frente, que estão aí legislando. Por exemplo, uma regra muito comum da nossa vida social no dia a dia, que é a da Covid. A necessidade de nós lavarmos as mãos, usarmos álcool gel, usarmos as nossas máscaras, não abraçarmos aqueles a que nós amamos. É uma regra hoje social. É uma regra instituída. E será que às vezes eu não me revolto com relação a essa regra? Não me revolto com o vírus? Por que deste vírus, né? O que ele está fazendo? Um vírus que na verdade é abençoado. Mas como abençoado traz a morte? Traz a morte àqueles a quem é necessário. Tanto é que se alguém se atreve, se coloca diante se arrisca, ele está fugindo uma lei social e ele aí pode ter a vida colocada em risco ou colocar a vida em risco de algum familiar. Vejamos que as regras aí estão para que nós possamos fazê-las. Mas a gente também costuma fazer a regra e ficar de olho lá no vizinho para ver se ele está cumprindo a regra, né? Eu às vezes até nem faço muito bem, mas eu fico de olho para ver se ciclano, beltrano e tal está cumprindo a regra. Se está usando a máscara, se está isso, se está aquilo. É claro que em alguns lugares, muitas vezes, nós vamos dizer da necessidade de que para eu esteja no lugar, eu procure me cuidar. Gostaria que todos aqui estivessem usando também. Muitas das vezes vai acontecer isso. Nós temos aquelas pessoas que muitas vezes são odiadas na nossa sociedade porque têm o dever profissional de fazer serem cumpridas as regras. Como é difícil muitas vezes para os pais, para os professores, para os líderes comunitários, para um prefeito, para um juiz, para todos aqueles que estão à frente de uma instituição, de uma organização, um policial. Como é difícil para muitas dessas pessoas, as quais nós temos a necessidade da regra social, de que ela continue acontecendo. E quantas vezes essas pessoas são odiadas socialmente. Vamos lembrar de um caso simples, agora estou vendo aqui o Cláudio, lembrei. Vamos pegar, por exemplo, a questão de um jogo de futebol. Nós sabemos, todo jogador sabe a necessidade das regras. Mas por que tem o juiz? Para que as regras sejam cumpridas. Vejamos como nós somos ainda. Se nós sabemos quais são as regras, se o jogador sabe todas as regras, qual a necessidade de haver o juiz? E nós temos leis relacionadas ao esporte, regras relacionadas ao esporte. Mas mesmo assim, temos que ter os juízes, porque na prática de um esporte, aquilo que voluntariamente você vai, mesmo assim, a necessidade de alguém que fiscalize, esteja ali para dizer se é ou não é e que sejam cumpridas as regras. Então vejamos o quanto ainda dentro da nossa condição social, em algo que é um esporte, nós temos a necessidade até nestes momentos de que hajam pessoas fiscalizando, fazendo ser cumprido, dar a César o que é de César. Por quê? Porque envolto nas questões emocionais daquele instante, vem a ideia
eu vou fazer isso, aquilo que não está na regra. Tentar burlar um pouquinho, ou sem querer eu infringir algo, e aí eu pude ter trazido um dano ao todo o andamento daquele jogo, daquele instante qual as pessoas estão envolvidas. Vejamos o quanto ainda nós carecemos do dai a César o que é de César. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, da psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, em que Emmanuel vai falar nós e César. Como é que nós viemos nos relacionando com as questões sociais daquilo que é César em nossas vidas? E diz assim, então, comentando essa parte, né, ele traz, então, um trechinho de Marcos aí, capítulo 12, 17, que diz, e Jesus, respondendo, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Emmanuel começa dizendo assim, em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Vejamos que Emmanuel deixa claro. Aí nós vemos, em todo lugar que nós estivermos no mundo, César como nosso governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. A necessidade de nós cumprirmos, então, aquilo que é o nosso compromisso. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho, queiramos todos nós sermos assim aprendizes, não deve invocar princípios religiosos ou um idealismo individual para eximir-se das suas obrigações sociais. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. E aí Emmanuel dá um puxão de orelha, né? A gente diz, mas tem erro nessa lei. E nós? Ao longo desses anos, quantas das vezes Deus nos agracia com tantas possibilidades e o quanto que nós ainda erramos, quanto que nós ainda não somos capazes de cumprir aquilo que é a minha obrigação. E fico sempre falando da lei e vendo o externo. Voltando, se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não resolvem problemas. Ou seja, nós não darmos atenção às leis ou nos revoltarmos, isso não irá resolver problemas. Nós dizemos que eu não gosto de política, não suporto política, não resolverá a situação. Assim como se revoltar com as questões à frente das questões políticas, não irá resolver a questão da legislação. Preferível é que o discípulo se sacrifique. É preferível que a gente se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso. É melhor que a gente se sacrificar do que ficar se atrasando no processo evolutivo, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico. Nos lembrar, essa é a minha vida material, há muito mais, e as leis eternas e as leis de Deus são maravilhosas. Nós temos toda essa possibilidade. Seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na nossa época, é necessidade de refletirmos sobre isso. Há decretos iníquos
que não valem nada, que estão descabidos, que são muitas vezes nos causam tristeza pela forma com que são colocados? Olha, aquilo que Emmanuel nos coloca. Recorda, já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material? Nos puxa a orelha, né? Será que a gente está cooperando? Fazendo, primeiro, a nossa parte. Ou estamos tentando arranjar sempre uma brechinha nas regras para nós nos acomodarmos e sentirmos melhor de acordo com aquilo que eu penso ser melhor. A sobrar um dinheirinho para que eu possa fazer isso ou aquilo que muitas vezes é um supérfluo, não é fundamental na nossa vida. Primeiro, pagar e honrar com os nossos deveres. Essa também é uma necessidade de todos nós, espíritos em evolução. E aí ele vai encerrar com esses dois últimos parágrafos dizendo: Emmanuel, vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós, de que César e nós, que os governantes e nós, que aqueles que instituem e cobram as leis de nós, todos nós somos filhos do mesmo Deus. E, portanto, todos aqueles que estão à frente dos aspectos relacionados à necessidade de serem cumpridas as leis sociais são nossos irmãos e carecem de todos nós a boa vontade, a oração e de que todos nós possamos cumprir com a nossa parte, com os nossos deveres. Agradecemos a todos neste momento pelo auxílio, em forma aí na sustentação, em forma de boas vibrações que nós sabemos existir da parte de todos os que estão aqui conosco. Que possamos todos nós orar pela diretoria, por exemplo, do nosso centro espírita, que é hoje à noite, ela que tem esse papel de César, de fazer serem cumpridas algumas regras para que nós possamos viver melhor, que possam todos serem abençoados, nossos irmãos que nos representam e que coordenam o trabalho das nossas atividades no centro espírita. Vamos também aproveitar esse instante e orar por todos os governantes do mundo. Em especial, Senhor, neste instante nós te pedimos, até de forma egoísta, porque assim conhecemos essa que é a nossa realidade do Brasil, pelos nossos governantes, Senhor. Que eles possam ser sempre iluminados, e sabemos que assim são. Mais do que isso, que possam, Senhor, estar com seus corações voltados sempre para o bem social. Esses que têm um papel muito difícil, que é a responsabilidade social. E que nós, Senhor, teus filhos, possamos de boa vontade estarmos cumprindo com os nossos deveres aonde nós estivermos. No primeiro dever, Senhor, de colocar, então, o nosso amor na relação com todos, o nosso amor em tudo o que nós fizermos, o nosso amor que, nesse momento, alcança todos os lugares onde há sofrimento em nosso planeta, Senhor. A todos aqueles que estão encarnados e desencarnados, com os pensamentos ligados ao nosso planeta ainda, e que tantas e tantas vezes sofrem com as dores próprias do nosso processo evolutivo, do nosso nível evolutivo. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que de graça nós temos da natureza.
pelo alimento que chega às nossas mesas e que ele seja sempre assim frequente em todos os lugares e que nós sejamos, Senhor, enquanto humanidade, capazes de instituir leis um dia para que todos tenham com o que se alimentar, com o que saciar a sua sede. Tem uma medicação necessária, Senhor, para se prevenir e curar as suas doenças. Que todos nós tenhamos a possibilidade do desenvolvimento cognitivo, intelectual, que se dá muitas vezes através das escolas. Que elas sejam tantas e tantas, Senhor, alcançando os lugares mais remotos do mundo, onde ainda tantos lugares que não há uma instituição escolar, um professor que oriente. Nós te pedimos, Senhor, enfim, para que nós possamos de fato abrir os nossos corações no dia a dia, conseguindo, pela consciência mais ampla, de fato, amarmos uns aos outros, como nosso mestre, nosso meigo nazareno, assim nos convida. Que assim seja. Nós agradecemos a todos que estão aqui. Boa noite, Célia. Boa noite, Eliane. A Eliane que sempre tanto nos ajuda, né? Eu tava aqui no mouse do computador aqui tentando ver todo mundo. A Márcia, a querida Márcia. A Márcia tá lá vendo lá de Braço do Norte, né? Uma amiga minha, Jefferson. A minha querida mãe Neiva, Cid Fernandes, a Cris, Shirley, Tereza, Kátia, Cláudio, a minha querida Mara, a Tereza, Helenita, tantas vezes aqui, Maria Zeli, Cristiane Elias, o Jefferson, acho que eu já falei, o nosso presidente da Casa Espírita, atual presidente, o Muriel, né, que todos tenham aí uma boa exposição, Muriel, meu querido amigo. Deixamos a Sandra, acho que eu já falei, a Gelva tá lá em Braço Norte, minha querida amiga de Delcia Viviano, meu mano querido Juca, a Tereza já falei, pai, beijo querido, estou contigo também, Flávio, a todos, gente, a Shirley querida, a Kátia Fernandes, a todos que estão aqui conosco nesse instante. Rejane, beijo, amada. A todos aí que estão nos auxiliando no desempenho. Jal, meu querido amigo, também hoje está aí junto na reunião de diretoria. A Eliane Alves e a Gô. E o nosso querido amigo Cláudio Mineiro. Um beijo muito grande a todos, um abraço apertado, como aqueles que muitas vezes nós nos dávamos pessoalmente, e se a gente não dava, muitas vezes passava assim, muito rápido, sem se abraçar. Isso é bom pra gente aprender, né? Esse convite é bom a gente aprender a dar mais valor nessa nossa corrida diária aí, essa loucura. Um beijo grande a todos nós que estamos aqui encarnados e aos desencarnados, nossos amigos que estão conosco aqui, tá? Beijão, tchau!